Glória a Deus. A paz de Deus, igreja, a paz do Senhor. Para você que está aí no seu lar, adorando a Deus, dando seu culto ao Senhor também. Estamos unidos numa só fé, para falarmos com Deus, para ouvirmos Deus falar conosco. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Eu convido você a pegar a sua Bíblia aí no seu lar, 2 Timóteo, capítulo 3. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. Lá no capítulo 3. É maravilhoso nós ouvirmos Deus falando conosco através dos louvores. Deus fala de tantas maneiras, não é, igreja? Através dos louvores, o Senhor já falou conosco nessa noite. Ele tem nos sustentado. Nós já passamos por tantas coisas, e se você parar nesse momento para refletir sobre isso, quantas coisas e adversidades você passou, né? Quantas situações difíceis vieram contra a sua vida, mas você está aí firme, forte no Senhor, sendo sustentado por Deus. Você tem vida, você conhece a Deus e você tem a graça de Deus. A graça que nos salva, a graça que nos sustenta. Se estamos aqui é tudo pela misericórdia do Senhor. Nossa vida está nas mãos de Deus. Nós entregamos. Nós colocamos nossa vida diante do altar do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 1 diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Lá no versículo de número 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aqui nós vemos, igreja, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, sabendo que pouco tempo restava a ele. Ele diz no início dessa carta que ele sabia que o tempo dele havia chegado. Mas Paulo usa o tempo que lhe restava para falar do amor de Deus, para falar, orientando Timóteo, instruindo Timóteo, ensinando a Timóteo como deveria ser a vida dele com Deus. Essa carta que Paulo escreveu não foi só para Timóteo. Essa carta que Paulo escreveu é para mim e é para você. Paulo alertando, virão tempos difíceis, irão dias difíceis, mas você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. Você precisa permanecer naquilo que Deus já te revelou, naquilo que você sabe, naquilo que você conhece, aquilo que Deus já desvendou diante dos seus olhos. Permanece. Paulo fala com Timóteo sobre ter uma vida constante com Deus. E não só na carta a Timóteo, mas a vida de Paulo foi um exemplo para nós de alguém que permaneceu firme. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo para nós de alguém constante. Alguém que aprendeu a viver acima das circunstâncias. Alguém que aprendeu a estar contente, feliz com Deus, independente de circunstâncias. Do início da conversão de Paulo até o último momento da sua vida, a gente não vê uma pessoa inconstante, que um dia adorava a Deus, o outro dia não, um dia confiava, outro dia não confiava. Se estava tudo bem, estava feliz, se surgisse uma adversidade, já mudava. Não, a gente vê um homem constante. Quando ele diz para Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, ele estava falando daquilo que ele vivia. Ele ensinava aquilo que ele vivia com Deus. E quando nós olhamos para esse ensinamento, nós vemos o quanto é precioso para os nossos dias. O quanto é precioso você poder ter acesso à palavra de Deus e ouvir o Senhor falando com você hoje. Permanece naquilo que você aprendeu de Deus. Não seja inconstante.
Permaneça firme. Lá no começo do ministério de Paulo, nós vemos Paulo indo para Filipos. E a palavra do Senhor diz que ali havia um grupo, alguns irmãos em Cristo que se reuniam perto de um rio para orar. E Paulo vai até onde eles estavam para orar com eles. E ali havia uma mulher chamada Lídia. E a palavra diz que o Senhor abriu o entendimento de Lídia quando Paulo pregava. Ela se converte, toda a família dela foi convertida ao Senhor. Ela chama Paulo para permanecer ali na casa dela por uns dias, enquanto Paulo estaria ali fazendo a obra de Deus. E ali Paulo começa a pregar naquele lugar. E a palavra do Senhor nos diz que uma jovem foi liberta, através da vida dos homens de Deus. Como o Senhor pode libertar tantas vidas nos nossos dias, através do seu testemunho, o Senhor pode libertar uma vida. Através de você se dispor a falar do amor de Deus para alguém, o Senhor liberta vidas. Aquela moça foi liberta de um mal que vinha sobre ela, mas alguém que possuía ali a vida daquela moça como uma escrava se enfureceu muito. E ali a palavra do Senhor diz que houve um motim contra Paulo e Paulo foi parar na prisão. Paulo e Silas, numa prisão. E ali apanharam, foram machucados, foram açoitados, foram presos, algemados. E a palavra do Senhor nos diz que à meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. Isso fala, igreja, de alguém ser constante. Quando ele estava lá na comunhão com os irmãos, na beira do rio orando, tudo estava bem, ele estava feliz, ele estava contente, ele estava louvando a Deus. Ele estava em oração. Quando nós vemos ele preso por pregar a palavra do Senhor, ele também continua ali com a mesma atitude, orando e louvando ao Senhor. E é isso que o Espírito Santo fala conosco nessa noite. Sobrevirão dias difíceis, mas permaneça naquilo que você aprendeu. Temos vivido dias difíceis, mas temos que permanecer orando e louvando a Deus, porque foi isso que aprendemos do Senhor. A estarmos com a nossa fé inabalável em Deus, a despeito de circunstâncias. A termos as nossas boas atitudes nos dias em que tudo é favorável, e manter essas boas atitudes quando os dias não forem tão favoráveis. Paulo e Silas estão ali numa prisão, acorrentados, açoitados, o corpo estava doído, talvez os ferimentos ali ainda sangrando, mas eles estão adorando a Deus, estão louvando ao Senhor e estão em oração. Não estão reclamando, não estão murmurando, não está dizendo, ó Senhor, para isso o Senhor nos chamou. Não, ele está ali com a mesma atitude, orando e louvando a Deus. E a palavra diz que aqueles que estavam ao redor de Paulo e Silas ouviram aquele louvor, ouviram a oração. Nós conhecemos a história e sabemos que ali houve um grande terremoto e as prisões se abriram. Mas mesmo com as prisões, com as cadeias ali, com o lugar aberto, nós não vemos Paulo e Silas fugindo. Nós não vemos eles correndo. Eles ficaram ali e ainda o carcereiro que estava ali cuidando deles, num ato de desespero, porque pensou que todo mundo ia fugir, se desesperou ali. Paulo e Silas ainda cuidam dele, falam do amor de Deus para ele. Aquele carcereiro se converte, a família dele se converte. Então, no meio da dor, no meio da adversidade, diante do sofrimento, a atitude desses homens de Deus em cuidar de outras vidas, em continuar falando do amor de Deus, a atitude constante é um exemplo para nós. Ali no outro dia, vem a ordem, olha, podem soltar Paulo, podem soltar Silas. E a Bíblia diz que quando eles saem dali daquela prisão, eles vão para a casa de Lídia para confortar os irmãos e para fortalecer a fé dos irmãos. Isso fala, igreja, de uma vida constante com Deus.
É isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Permanece naquilo que você está aprendendo hoje. Cada adversidade, cada sofrimento, cada dia difícil, cada circunstância que veio para machucar, tanto fisicamente, pressões que vieram, Paulo podia dizer: tudo isso que acontece comigo está fazendo com que o Evangelho seja anunciado. Eu sofro, mas o Evangelho está sendo pregado através da minha vida e através do meu sofrimento. Só quem tem uma vida constante com Deus, igreja, consegue fazer uma declaração dessa. Eu estou passando por dias difíceis, mas Deus está usando esses dias difíceis para que o Evangelho seja anunciado. Paulo e Silas estavam ali louvando. E nós, igreja, o que estamos fazendo em meio a dias difíceis? Quem está ao nosso redor, o que é que tem ouvido de nós? Tem ouvido as nossas orações? Tem ouvido os nossos louvores? Como é que nós, os servos de Deus, que amam a Deus, que conhecemos a Deus, temos nos comportado nos dias difíceis? Diante da dor, diante de perdas, diante de adversidades, estamos permanecendo naquilo que aprendemos. Quantas vezes Deus te ensinou a orar? Quantas mensagens você ouviu sobre a oração e o poder do nosso Deus? Quantas mensagens você ouviu sobre o louvor que traz a libertação? Nós aprendemos, igreja, que temos que estar diante de Deus em todos os dias da nossa vida, vivendo acima das circunstâncias, não andando pela vista, mas andando por fé. É assim que temos vivido? O que as pessoas têm ouvido sair dos nossos lábios nesses dias? Aquilo que passamos tem contribuído para que o Evangelho seja anunciado? A vida de Daniel, quando nós olhamos para a vida desse menino, desse jovem que foi levado para a Babilônia, antes de ir para a Babilônia, Daniel orava, na Babilônia Daniel orava, no dia difícil Daniel orava, no dia que era favorável Daniel orava. Nós lemos na palavra, era um costume de Daniel ter uma vida de oração. Daniel não orou somente quando foi para a cova dos leões, ou quando havia uma ameaça sobre a vida dele, era constantemente. Não deixou de orar diante da dor, não passou a reclamar diante da adversidade, não, ele permaneceu naquilo que ele aprendeu. Ele conhecia Deus, ele permaneceu fazendo a escolha certa, ele permaneceu sendo íntegro, ele permaneceu fiel a Deus, ele foi ameaçado, pesava sobre ele sentença de morte, e ele permaneceu fiel a Deus. Era isso que ele aprendeu, igreja. Era isso que ele fazia o tempo todo. A gente não vê só, oh meu Deus, vou ser jogado na cova dos leões, então eu vou orar. Tem um leão com a boca aberta diante de mim, então eu vou orar. Em todo tempo ele orava. Não foram as ocupações que fizeram que Daniel orasse menos. Pelo contrário, ele orava mais. Isso é ser constante. Isso é permanecer naquilo que Deus nos ensinou. E o Senhor Jesus nos diz nessa noite que Paulo foi falando com Timóteo. Ele foi dando tantas orientações a Timóteo que serve para nós nos nossos dias. Ele disse para Timóteo: te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. O dom que o Senhor te deu. Reaviva isso em você. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: reaviva o dom que há em ti. Não deixe de falar do amor de Deus, não deixe de louvar, não deixe de orar, não deixe de ensinar, não deixe de testemunhar. Reaviva o dom e usa o dom que o Senhor te deu, para que vidas ao seu redor sejam abençoadas. Ele diz aqui: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Participa comigo das aflições. Diante das aflições, não corre, não retrocede, não murmura contra Deus, não se afaste de Deus.
O versículo que o pastor leu no começo do culto, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Deus falou para uma nação que estava se distanciando. Prepara-te, porque você vai encontrar com o Senhor, prepara-te para esse encontro. Sofre comigo, não se afasta da graça. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Busque força na graça de Deus. Se fortaleça na presença de Deus. Se alimente da palavra de Deus para que você tenha força. Para que a sua vida seja um testemunho. Para que através de você outras vidas conheçam a Deus. Fortifica-te na graça. Quantos que diante da aflição se enfraquece? Se enfraquece, parece que vem uma amnésia. A pessoa esquece tudo que aprendeu. A pessoa esquece que Deus é poderoso. A pessoa esquece que Deus é Deus de livramento. A pessoa esquece de onde Deus tirou. A pessoa esquece quanto Deus é grande. A pessoa esquece de orar, esquece de jejuar, esquece das armas espirituais, esquece de se revestir da armadura de Deus, esquece de se fortalecer. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Seja um bom soldado de Cristo. Oh, seja um bom soldado. Seja uma pessoa fiel ao seu Senhor. Seja um soldado valente, que diante da adversidade permanece firme. Seja como um bom soldado de Cristo. Depois Paulo vai falar a Timóteo. Seja como um atleta disciplinado. Um atleta, quando vai competir, tem uma competição, ele se prepara para aquilo, ele se doa para aquilo, porque há um prêmio que ele quer alcançar. Seja como um atleta. Depois Paulo diz, seja como um lavrador que trabalha. Quer dizer, não seja preguiçoso com a sua vida espiritual. Faça a obra de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Seja fiel ao Senhor. Lembra-te do Senhor. Depois Paulo diz, permaneça naquilo que você aprendeu. Igreja, são tantos conselhos que Paulo deu a Timóteo, são tantos conselhos que o Senhor nos dá hoje, porque precisamos desse avivamento na nossa vida para esses dias. Porque estamos nos dias de viver aquilo que aprendemos, colocarmos em prática. Você tem sido um bom soldado? Você tem permanecido naquilo que você aprendeu? Você tem orado? Você tem louvado o nome do Senhor? Quais são, igreja, as nossas atitudes diante dos dias que Paulo falou? Sobrevirão dias difíceis. Os homens serão avarentos, desobedientes, não terão amor. Acontecerão coisas na terra que as pessoas ficarão perplexas. Como nos comportamos na nossa vida com Deus? Talvez você está ouvindo a palavra do Senhor. Você está dizendo, mas eu já não tenho força para nada disso. Ah, mas é tanta aflição que eu já nem consigo orar. Mas é tanta coisa que eu já passei. Olha o que Deus está falando, igreja, desde o início desse culto. Ele tem te sustentado. O Senhor está te sustentando. O Senhor está segurando as tuas mãos. Se nós buscarmos, nós encontraremos. Se nos achegarmos, Ele será achado por nós. Se nos apegarmos a Ele, se buscarmos nele, se continuarmos confiando, se permanecermos com uma atitude fiel, diante seja lá do que for, se permanecermos constantes, a vida de oração ela tem que ser um hábito, a leitura da palavra tem que ser um hábito, o louvor a Deus tem que ser um bom hábito na sua vida, é algo que você adquire com o passar dos dias. Tirar da nossa vida os maus hábitos.
Quantas más atitudes nós temos durante o nosso dia. Quantas coisas que nós perdemos o nosso tempo e não vai nos edificar em nada, vai abalar a nossa fé, vai enfraquecer a nossa fé, vai sugar nossas forças. E a gente fica ali ouvindo aquilo, dando tempo para aquilo. A gente se desgasta por coisas que não vale a pena. E se descuida das que valem. O Senhor está nos despertando hoje, igreja, porque precisamos estar fortalecidos no Senhor, para enfrentarmos os dias maus, para enfrentarmos os dias da adversidade. Como nos comportamos nesses dias? Essa é a pergunta que o Senhor faz a nós. Você está sendo constante ou inconstante? Busca hoje se fortalecer na graça. Busca hoje olhar para a vida de homens que foram exemplos como Paulo, como Timóteo, como Daniel, como tantos outros que nós poderíamos citar, que passaram pela aflição, que passaram pelo fogo, que passaram pelas muitas águas, que passaram pelas pressões, que passaram pelas circunstâncias difíceis, mas nem por isso deixaram de amar a Deus. Paulo dizia: tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode vencer naquele que te fortalece. Você pode ter uma boa atitude no dia mal porque Ele te fortalece. Você pode continuar crendo porque Ele te fortalece. Tudo você pode naquele que te fortalece. Paulo diz: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. E não queria dizer que Paulo ia estar ali passando por um momento difícil e ia estar rindo o tempo. Ele estava dizendo da atitude dele para com Deus. Pode vir o que vier para me abalar, mas a minha alegria da salvação ninguém tira. A minha alegria com Deus ninguém tira. Não são adversidades que vão mudar o que eu sinto por Deus. O meu amor a Ele vai permanecer. Diante de qualquer coisa que eu enfrentar, eu não vou deixar de amar o Senhor. É isso que ele está dizendo. Não é que Paulo ia estar lá chicoteado, sangrando e ia estar sorrindo o tempo todo, mas a atitude dele para com Deus não mudaria. A sua atitude para com Deus não pode mudar. Se você ama a Deus, permaneça amando a Deus. Se você é fiel a Deus, permaneça sendo fiel. Se você é um bom soldado, continue como um bom soldado. Se você é um obreiro aprovado, continue um obreiro aprovado. Permaneça, seja constante para aquilo que o Senhor te chamou. Deus está renovando as tuas forças hoje. A graça está te sustentando. O amor de Deus está te sustentando. A fidelidade do Senhor está te sustentando. O Senhor está te sustentando. E você vai permanecer naquilo que o Senhor está te ensinando nessa noite. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E que você viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na Rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social. Nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós. Nós vamos estar indo até você, ajudando, orando. Temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado, com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.